bom com vocês? Eu me chamo Estela e irei acompanhá-los no estudo da eletrostática. Inicialmente, faço algumas recomendações de que vocês se atentam a realmente compreender a matéria do que anotarem, porque muita coisa que a gente vai usar aqui vai ser base para as coisas futuras. Enfim, o que é eletrostática? É o estudo das propriedades das cargas elétricas em repouso. Mas para a gente compreender o que são cargas elétricas, primeiro a gente tem que compreender do que as coisas são feitas. Para isso a gente tem modelos atômicos, que são coisas que a gente vai ver na química também. Primeiro, teve um cara chamado Dalton, que falou que os átomos se assemelhariam a bolas de bilhar. Ou seja, eles são maciços e indivisíveis. Depois veio um cara chamado Thomson, e ele propôs que os átomos não seriam como uma bola de bilhar, mas sim como um pudim de passas. Onde ele viu isso, eu não sei. Mas basicamente, no seu modelo, ele fala que os átomos eles são basicamente elétrons incrustados em uma massa de carga positiva. Então, para facilitar um pouco a compreensão de vocês, eu fiz aqui um desenho bem ruim, mas que dá pro gasto, eu acho. Então, a gente tem uma massa positiva onde a gente tem elétrons. Em seguida, veio um cara chamado Rutherford, em que ele propôs um modelo que é o modelo planetário, no qual a gente vai ter, então, um núcleo que ele vai ser bem pequenininho de carga positiva, enquanto que ao redor desse núcleo a gente vai ter uma eletrosfera, que vai ser, então, bem mais ampla em relação ao núcleo e de carga negativa. Então, essa carga positiva se daria por conta dos prótons e a carga negativa por conta dos elétrons. Um tempo depois, um cara chamado Chadwick, complementando Rutherford, não é uma outra teoria, ele só complementou, ele descobriu a existência dos nêutrons, que também estariam localizados nesse núcleo e não teriam uma carga elétrica. E aqui eu estou fazendo uma representação de como seria esse modelo. Então, ali no centro, de laranja e branco, seriam os prótons e os nêutrons, conferindo essa carga positiva. E em azul, os elétrons, fazendo parte, então, da eletrosfera. Observação. Existem outros modelos atômicos e provavelmente o professor de química de vocês vai trabalhar disso com vocês. E são outros que são mais recentes e nem são cobrados assim nos vestibulares. Então não se preocupem, a gente vai usar o modelo de Rutherford, porque o que é importante para a gente compreender o que são elétrons, prótons e nêutrons. Bom, com isso a gente consegue ir para a parte de cargas elétricas, que seria então uma propriedade intrínseca da matéria, já que assim, você, somos feitos de átomos e consequentemente temos prótons e elétrons e nêutrons, né? E por uma padronização, a gente falou que os elétrons, eles têm uma carga negativa, os prótons uma carga positiva. E os nêutrons, eles não teriam carga, eles são nêutrons, como o próprio nome diz, né? E com isso em mente, os pesquisadores, cientistas, eles queriam saber, quanto que vale essa carga, né? Para isso a gente tem o termo, né, carga elétrica elementar, que é representado por esse E minúsculo. Então, eles lá, fazendo suas medições, tentaram descobrir qual que é o valor desse 1 elétron ou desse 1 próton. Ou seja, o menor valor percebido livremente na natureza. E eles chegaram ao valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulombs é a medida, né? E eu coloquei entre módulo esse E porque a gente quer saber a quantidade, né? Por exemplo, a gente está falando assim em termos se é positivo ou negativo. A gente só vai falar se é positivo ou negativo quando a gente vai especificando. Então, o elétron vai ser menos 1,6 e o próton mais 1,6. Lembrando que nos dois casos é vezes 10 elevado a menos 19. Importante esse número, viu? Em seguida, a gente consegue compreender então o que são corpos neutros e os que são eletrizados. Então, os nêutrons é quando a gente vai ter um equilíbrio entre a quantidade de elétrons e prótons, ou seja, ele não vai ter uma carga.
porque eles estão em mesma quantidade. Então, o Q, que seria a carga, vai ser zero. A partir disso, a gente consegue compreender o que são corpos eletrizados. Então, vai ser um equilíbrio, outro vai ser o desequilíbrio. Então, vai ter uma diferente quantidade de prótons e elétrons. Sendo que pode ocorrer dois casos. Ou a gente vai ter uma quantidade maior de elétrons, ou então a gente vai ter uma quantidade maior de prótons. Lembrando que no caso de um corpo neutro, não é porque não tem prótons nem elétrons, entendeu? Eles têm mesma quantidade. A gente está falando de diferença de quantidades. É um pouco diferente. Então, aqui, se prótons for mais que nêutrons, a gente vai ter um corpo eletrizado positivamente. Agora, pensando no inverso, essa eletrização vai ser negativamente. Tudo bem? Agora, tá bom, a gente tem aqui um corpo eletrizado positivamente ou negativamente. Agora a gente quer saber os valores, né? Para isso, a gente usa uma fórmula. Então, vamos lá. Como que vai ser esse cálculo da carga elétrica? Isso a gente consegue através de uma fórmula, que vai ser o Q da carga, o N, que vai ser, então, a quantidade dessa carga, essa quantidade excedente, né? Que pode ser uma quantidade a mais de elétrons ou uma quantidade a mais de prótons. E, por fim, a gente vai multiplicar essa quantidade de cargas pelo E, que é aquela carga elétrica elementar, ou seja, é um valor fixo, nunca vai mudar. Sempre vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, fazendo um exercício aqui. A gente tem um corpo neutro, ou seja, a carga dele é zero. Mas ele vai perder, então, 5 vezes 10 a 13 elétrons. E qual que vai ser essa carga final? Que eu coloquei como QI de inicial, QF de final. Esse 5 vezes 10 elevado a 13 vai ser o N. E a gente sabe que a fórmula é Q vezes N vezes E. O E é um valor fixo, às vezes não vai dar. Então, vocês têm que saber que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, qual que vai ser essa carga final? A gente tem um N, que vai 5 vezes 10 elevado a 13, vezes o E, que é o 1,6 vezes 10 a 19. Se esse corpo neutro perdeu elétrons, quer dizer que está sobrando prótons. Então, no final, a carga vai ser positiva, porque está sobrando prótons. Prótons, quando tem a mais que elétrons, é positivo. Por isso que eu fiz um maisinho ali para reforçar. Então, 5 vezes 1,6 vai dar 8. Não esquece de passar a vírgula ali, que eu fiz até de vermelho. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19. Que se a gente fizer essa subtraçãozinha, vai dar 8 elevado a menos 6. Errata, eu escrevi ele errado, hein? 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Me perdoem por esse errinho. Observação. Quando a gente tem números grandes, elevado à potência de 10, a gente consegue substituir isso por umas letras, entende? Que é o mili, micro, nano, pico. Então, o M equivale a menos 3, o mili, o menos 6, nano, menos 9 e o pico, menos 12. Então, esse 10 elevado a menos 6 coulombs pode ser substituído por 8 microcoulombs, tá bom? Agora, pensando nos princípios das cargas elétricas, a gente tem dois principais princípios. O primeiro, eu acho que é bem conhecido por vocês, o princípio da atração e repulsão. Ou seja, esse princípio que a gente vai ver é quando vamos ter uma interação entre dois corpos, em que, no mínimo, um desses corpos tem que estar com carga elétrica. Ou seja, tem que ter eletrizado, né? Seria melhor dizer. Ou seja, um desses corpos ou vai estar positivo ou vai estar negativo. Agora, pensando assim,
dois corpos positivos e dois corpos negativos. Depois a gente fez um positivo e um negativo. Coloquei até lado diferente só para mostrar aqui como que vai ser. Então, mesma carga vai ter repulsão e cargas diferentes vai ter atração, que eu representei pela seta. Agora, quando a gente tiver um corpo neutro, como que vai ser? Reparem que o corpo à direita, ele é neutro. Mesmo que eu representei as cargas, o que vai falar se ele é neutro ou não é se ele vai ter uma quantidade igual ou não de prótons. No caso, se vocês contarem, ele tem uma quantidade igual. Então, se a gente aproximar esses dois corpos, mas sem tocar, a gente vai perceber que vai ocorrer sim uma atração. Mas por que isso? Percebam que do lado esquerdo é como se as cargas negativas migrassem, enquanto que do direito as cargas positivas estão tentando fugir. Por isso que ocorre essa atração. Agora, esse outro caso, a gente tem dois corpos e eu não desenhei. Eu preferi representar aqui pela carga. Primeiro, a gente tem aqui uma carga negativa. Então, ele está eletrizado negativamente. E o outro, a carga é zero. Quer dizer que é neutro. Então, tem elétrons e prótons, mas a quantidade é igual. E ali vai ocorrer uma atração também. Agora, pensando no princípio da conservação de cargas elétricas. Ele é basicamente assim. Se a gente for analisar um sistema, o que é um sistema? Vamos considerar que a gente tem dois corpos. É isso, dois corpos. O resto do mundo não existe, entendeu? A quantidade elétrica deles sempre vai se manter. A quantidade em excesso. Então, vai ser constante. Vai ocorrer, então, uma troca de cargas elétricas, né? Pode ocorrer uma troca de cargas elétricas, mas somente entre esses dois corpos, dois ou mais corpos. Ou seja, o que pertencer a esse sistema. Então, desenhando aqui para ficar um pouco mais claro. A gente vai ter um corpo A, que inicialmente tem uma carga Q1, e no final Q1', e o corpo B, que tem o Q2, e no final Q2 linhas. Q2 linha. Então, é o antes e o depois. A soma da carga desses dois corpos no início tem que ser igual à soma da carga desses dois corpos no final. Agora, dando em números. Por exemplo, tem dois corpos, um que tem 10 coulombs, ou seja, ele está positivo, e o outro é menos 25 coulombs, ou seja, negativo. No início, a gente tem esse menos 15 coulombs, e no final, ali eu representei assim uma situação hipotética. Se um corpo tiver menos 5, o outro menos 10. Isso é possível, porque o início foi igual ao final. Já essa outra situação, eu mudei um pouco o final, em que a carga final deu menos 10 coulombs. E isso é impossível para um sistema isolado. Agora, se a gente for pensar em dois corpos iguais, em que houve essa troca, o que vai acontecer? A quantidade de carga final vai ser igual para esses dois corpos, porque eles são iguais, entende? E foi basicamente isso. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Que existem modelos atômicos, sendo os principais o de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Depois, o que a gente vai usar mesmo vai ser o de Rutherford, né? Porque a gente precisa de prótons, elétrons e nêutrons. Em seguida, o que são essas cargas elétricas, se ela pode ser positiva ou negativa, qual é o valor da carga elementar. A partir disso, a gente sabe se um corpo está neutro ou eletrizado. Depois a gente conseguiu a fórmula, né, de como calcular essa carga. E falamos dos princípios, que é o princípio da reação, princípio da atração e reação, e o princípio da conservação de cargas elétricas. Só batendo um pouco aqui de novo da conservação. Quando ocorrer isso, o enunciado vai deixar bem claro que é um sistema isolado. Ele vai falar ali se considera um sistema isolado, porque não vai estar tendo troca com outros corpos, não vai estar tendo troca de carga, por exemplo, com a Terra, entende? E foi basicamente isso, essa aula inicial. Caso tenham dúvidas a respeito disso, vocês podem entrar em contato comigo
Eu tô 100% disponível, respondo pelo WhatsApp e não tenho vergonha de verdade. Eu posso usar outras maneiras para explicar a vocês. Eu tentei ser bem breve, porque eu sei que o tempo de vocês é bem corrido. E é isso, espero que tenham entendido. Qualquer coisa de verdade, me chamem, não guardem dúvida. Não tem problema nenhum ter dúvida, porque, cara, todo mundo tem dúvida e faz parte do processo. Mas espero que fique bem esclarecedor. Façam as atividades e até a próxima aula. Muito obrigada, pessoal!